Bom dia, hoje quarta-feira, 20 de julho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, tem diversos assuntos, dentre eles, o Temer falando, que enfrentará resistências para aprovar reformas. Parece, como eu já citei sobre isso, foi matéria até na Infomani, foi matéria na Veja, de que após a aprovação em definitiva, ele sendo efetivado no cargo a partir de final de agosto, início de setembro, virá sim como um trator com as reformas impopulares. Além disso, securitização da dívida e também o déficit no regime de previdência dos servidores, mais de 1 trilhão, é isso mesmo, impressionante o volume. Hoje tem Copom também, mas não espera-se nenhuma mudança na taxa hoje. É interessante, mudaram-se os horários, a definição, o anúncio é mais cedo, e aí a informação mais relevante vai ser semana que vem com a ata. Lá fora, bolsas em alta, principalmente por indicadores na Europa que surpreenderam positivamente. Resultados também. Hoje tem estoque de petróleo que vale a pena monitorar. Eu passo agora para o Gustavo. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Celso, tudo ótimo, bom dia a todos. Começando então pela parte internacional, a gente teve alguns indicadores bem melhores do que o esperado. Além das, como o Celso antecipou, resultados corporativos que ontem foram abaixo do esperado e prejudicaram o desempenho das bolsas, hoje o contrário. Hoje os resultados corporativos ajudam as bolsas a avançarem, principalmente na Europa e nos futuros de Nova York. Na Alemanha a gente teve o PPI, aquele índice de preço ao produtor, ele registrou uma alta de 0,4% no mês de junho contra maio e queda de 2,2% na comparação anual. A expectativa do mercado era alta de 0,2%, então 0,4 para 0,2, bem pouquinho melhor, e a queda um pouco mais forte na comparação anual de 2,4%. O outro indicador que veio melhor que esperado na Europa foi a taxa de desemprego no Reino Unido. Ela já estava numa das mínimas históricas, no menor patamar desde 2005, com uma taxa em 5%, taxa de desemprego em 5%, e ela recuou ainda mais, foi para 4,9% o desemprego no trimestre encerrado em maio. O indicador apresentado hoje também trouxe informações sobre ganhos salariais, e os ganhos dos trabalhadores aumentaram 2,2% nos 3 meses encerrados em maio, aí sim um pouquinho abaixo do esperado, o esperado era 2,3%. Mas, de qualquer forma, no geral, os mercados reagem bem aos indicadores apresentados hoje pela manhã. Indo para a parte doméstica, a gente teve como destaque nos jornais hoje algumas informações falando que o Ministério da Fazenda, o governo, não está mais pensando em contingenciamento, aquele contingenciamento de 20 bilhões que poderia ocorrer. O governo pode estar descartando. Segundo informações, fontes do Ministério da Fazenda dizem que isso já está previsto no déficit esperado para o ano. Outras informações surgem das falas do Temer ontem. O Temer foi bastante questionado sobre as reformas, ele comentou sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Ele falou que espera uma resistência forte, mas que isso faz parte, quando ele foi questionado sobre as discussões que já estavam tendo sobre a reforma da Previdência com forças sindicais e que elas estavam batendo pé sobre alguns pontos, ele disse que isso é normal, isso que faz parte de uma democracia e que ele aguarda mais resistências quando for realmente apresentar a proposta, mas acredita que no final todas vão ser aprovadas e que vai beneficiar bastante a economia do país. Segundo informações também, as reformas devem ser apresentadas somente após a aprovação definitiva do impeachment no final de agosto. Então, a proposta da reforma da Previdência, a expectativa é que seja anunciada, pelo menos enviada para o Congresso, ainda em 2016. Outro destaque do dia veio do jornal Correio Brasiliense, ele foi, segundo estimativa do jornal e fontes do governo. Hoje, o regime de previdência dos servidores públicos federais ele tem um déficit atuarial de 1,243 trilhão de reais, ou seja, se o Tesouro tivesse que pagar todo mundo, todos os servidores, se todos solicitassem o benefício, ele precisaria desembolsar esse montante muito grande, 1,243 trilhão. Só para lembrar, no ano de 2016, o Tesouro já vai ter que desembolsar 68,8 bilhões, equivalente a 1,10 do PIB, para pagar as aposentadorias dos servidores públicos. Dois últimos destaques na parte doméstica, um fica com a Fazenda agora aceitando um projeto de securitização da dívida, um projeto do José Serra, então, quando ele era senador. Antes, a equipe econômica do Ministério da Fazenda tinha uma resistência com esse projeto, mas agora as informações são que já estão conversando com parlamentares, alterando algumas ideias do projeto original, como eles querem que tenha um controle mais forte sobre quanto que pode ser securitizado. Então, sempre que for oferecer
alguma operação desse tipo, o ministro da Fazenda teria que autorizar. E segundo as informações do jornal Valor Econômico, a ideia é oferecer 80 bilhões em créditos a receber para o mercado. Por último, a gente tem hoje, destaque na agenda, a final da reunião do Copom, a primeira sob comando do Ilan Goldfarb. Expectativa consenso do mercado é pela manutenção da taxa de juros em 14,25%. O que tem de novo é olhar o comunicado e lembrando que semana que vem, não mais na quinta, agora na terça-feira, a gente já tem a ata dessa reunião. Aí sim, o mercado vai estar bem olhando cada vírgula para ver se tem alguma mudança em tom, mudança no formato da ata do Copom, para ter alguma ideia de quando que pode começar um novo início de ciclo de corte de juros, sendo que boa parte do mercado fica só em outubro, mas outra já está acreditando que pode vir já em agosto. Agora sim, fique com o Celso, a gente se vê logo mais 11h40 aqui na Infomoney para falar no XP Connect, falar sobre uma nova pesquisa sobre os próximos 2 meses, o que o mercado está acreditando da Bolsa, para onde que ela vai, o que ele está achando do câmbio e quais são os principais setores que devem ter os melhor desempenho e o pior. Fiquei agora com o Celso. Obrigado, Gustavo. É isso mesmo, né? Mas só quem tem acesso a esse relatório, já teve desde segunda-feira, é quem é cliente XP, tem acesso primeiro a esse otimismo dos investidores institucionais locais. Por exemplo, o próprio almoço de 10. Na semana que vem, sexta-feira, estarei no Rio para um almoço com mais de 13 gestores, né, de diversas gestoras no Rio de Janeiro, especializadas em ações. Na própria sexta-feira ou mais tardar na segunda-feira da outra semana, divulgarei, mas só para clientes XP. Por isso, abra sua conta e tenha acesso aos melhores relatórios e informações do mercado. Sobre notícias de empresas, Petrobras e a venda da BR Distribuidora. Eles já vêm falando que poderiam sim ter a co-controle, né, que nada mais é do que vender uma participação da companhia, passa o controle para outra companhia, mas ainda fica com uma participação para aproveitar ainda uma melhora na gestão da empresa. A gente segue otimista com o próprio Petrobras, com o Banco do Brasil, que inclusive incluímos na segunda-feira na nossa carteira semanal, Banco do Brasil, com essa expectativa de melhora da gestão. Desde maio soltamos um relatório que a gente estava mais otimista com a Bolsa, início de maio, 9 de maio, se eu não me engano. Quem quiser esse relatório está na intranet. Hoje deveremos divulgar um outro relatório também com essa expectativa ainda positiva para o mercado doméstico, fluxo estrangeiro para o Brasil. Eletrobras anunciando um novo presidente para Furnas, tem também informações de interessados na Oi, né, por incrível que pareça, situação extremamente complicada. A prévia operacional da Rodobens, muito fraca, muito ruim, de extratos nas alturas e as vendas em queda, muito fracas as vendas, impressionante isso. PDG com todo o seu problema de caixa, paralisando obra na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com VGV, vendas gerais, né, totais de 400 milhões de reais. JBS falando mesmo, confirmando uma paralisação da planta da Seara no Rio Grande do Sul. E a Ser Educacional falando sobre o FIES, quantas vagas eles conseguiram admitir aí por conta do FIES. Vale destaque para a nossa mesa de aluguel, destaques para Copel, Vivo, Embraer, TIM, Taesa, Ezetec, Ivan, Tecnisa, Banco do Brasil, GGBR, Itaú, Vale 5, Petro 4, Marco Polo e Santander. Foram diversos nomes, né? Obviamente, depois dessa forte alta aí do Ibovespa, com diversos ativos subindo mais de 20% no mês, chama atenção e alguns investidores, principalmente institucionais, aproveitando aí para shortear ou aumentar sua posição short em alguns ativos, né? O que a gente não via anteriormente, principalmente no mês de junho, porque muita gente ali reduziu suas posições shorts ou até zerou e agora voltando à ativa parte short. Eu vou chamar aqui o Salomão, perguntar qual é a pauta hoje. Hoje tem um Copom, mas o Copom já é esperado, nenhuma atitude assim, é muito mais preocupação com a ata na semana que vem. Mas a gente aqui, por um lado, a gente segue otimista, né? Com bolsa para cima e dólar para baixo. Bom dia, Salomão. Bom dia, Celso. Boa quarta-feira para você. Quarta-feira, a cada 45 dias, a gente é premiado com esse Copom. Esse Copom pode ser esperado a manutenção dos juros, o que é quase unânime, mas já deve ser um Copom mais favorável, pelo menos para quem acompanha o mercado, não vai ter que ficar até 8, 8h30, 9 horas esperando isso, porque a reunião vai começar às 2h30 e o resultado sai logo depois, então talvez a gente já tenha esse resultado do Copom poucos minutos ou poucas horas depois do fechamento da Bolsa. Da pauta da Infomoney, Celso, a gente teve muita coisa, até ia fazer uma pergunta para você sobre
duas matérias bem antagônicas que a gente soltou entre ontem e hoje. Ontem de manhã, a gente divulgou o call que o André Moraes deu 2 semanas atrás no Visão Técnica. O André Moraes, analista da Clear, traçou um canal, ele tem um canal de baixa no gráfico do Ibovespa na década, e esse canal de baixa só seria rompido com o Ibovespa acima dos 56 mil pontos. E o patamar que a gente rompeu na segunda-feira se manteve na terça e abriu-se a contagem regressiva, porque o Ibovespa tem que fechar acima dos 56 mil pontos na semana, já que é um gráfico semanal. Para quem acompanha a análise técnica sabe que a confirmação do rompimento é só quando o candlestick fecha acima da região. Por outro lado, a gente publicou hoje uma entrevista exclusiva com o Ricardo Amorim, ele que é presidente da Rican Consultoria, um economista muito conhecido, principalmente por aparições na televisão, e ele está com uma análise um pouco mais bearish, vamos dizer assim. Ele tem o cenário base dele, mas fora do cenário base ele fala de uma possível bolha nos Estados Unidos, que pode vir por causa do Fed, por causa das eleições, mas pode vir a bolha dos Estados Unidos. A entrevista está muito legal, tem muitos outros pontos, inclusive a gente até falou sobre aquela projeção que ele fez da Bolsa 200 mil pontos, ele explicou onde que ele errou naquela projeção. Ficou um papo muito interessante, já está em destaque até na parte principal do InfoMoney. Eu já queria passar a bola para você sobre isso, Celso. Eu sei que sua praia não é análise técnica, mas você está mais com o time do pode ser o call da década ou o time do podemos ter uma grande crise à frente? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a discussão nem acho que é a Bolsa, como já tinha falado Ricardo Amorim ali na 2008, 2009, que Bolsa atingiria 200 mil pontos, achei aquilo um exagero também, né, até pelas medidas tomadas pelo governo na época, em 2009, extremamente erradas. E também não acho que Bolsa, a gente vai ver assim, a maior alta da década, não é esse o cenário. O que está acontecendo é um fluxo de capital estrangeiro começando a vir para o Brasil. Por incrível que pareça, a gente está menos pior, não é que a gente esteja melhor, a gente está menos pior do que o mundo. Em que sentido? O mundo desacelera. Os bancos centrais mundiais injetando mais dinheiro nas economias com juros reais negativos. Quando olham para o Brasil, qualquer investidor, ele olha e vê a taxa de juros a 14,25, um governo tentando colocar o país nos trilhos. E aí a gente olha problemas na Turquia, que é um país emergente, China desacelerando, a própria Índia tentando injetar dinheiro na economia para voltar a crescer. Quando olha esse Brasil, fala, poxa, o Brasil está menos pior do que outras economias na América do Sul, na América Latina e os próprios emergentes. Então, está vindo dinheiro para cá, deve continuar vindo, por isso que eu sempre tenho falado isso. Dólar segue para baixo, Bolsa para cima. Nosso primeiro, digamos, preço-alvo era 60 mil pontos ainda esse ano, nós temos um relatório de maio sobre isso, e aí a próxima, dependendo das reformas, 70 mil pontos. Ah, mas a Bolsa pode cair, às vezes eu ouço isso, eu falo no conta corrente, aí no dia seguinte o dólar sobe e falam que eu estou errado, né? Pô, lá errou, o dólar subiu. Pô, minha visão não é diária, não sou analista técnico, sou analista fundamentalista. A minha visão é muito mais de médio prazo. E aí sigo acreditando que o dólar pode sim, se o Banco Central não interferir, o dólar atingir R$3. E Bolsa, muito próximo aí aos 60 mil pontos ainda esse ano. Como eu falei no início, não acho que é a maior oportunidade da década, até porque a gente viu Bolsa em 2009, o quanto ela subiu, né? Ali a gente teve, eu não lembro agora Ibovespa, mas a alta do Ibovespa em 2009 foi impressionante depois da crise de 2008. Estados Unidos tem que monitorar, é óbvio, só que tem que levar em consideração que o Trump, se por acaso ele vier a vencer, ele não é um louco furioso e depende do Congresso, é diferente daqui. Precisa de diversas medidas para serem aprovadas, mas isso demonstra assim, um descontentamento principalmente da classe média, em todos os lugares do mundo que perdeu seu poder de compra. Então isso tem se revelado na votação, aí diversos partidos novos, políticos mais para o extremo, têm vencido em diversos lugares. Então, por aqui, o Temer parece que está fazendo o dever correto, a equipe econômica é boa, depende agora também do nosso Congresso aprovar. Mas sou otimista com o Brasil, acho sim que essa Bolsa, primeiro passo 60 mil pontos, depois, dependendo das reformas, 70 mil pontos. Então tem upside sim, mas a gente prefere alguns ativos. Inclusive, incluímos na carteira semanal na segunda-feira, Banco do Brasil, muito por conta dessa melhora na gestão. Salomão, queria te perguntar se você tem mais alguma dúvida, se a gente pode continuar o bate-papo ou passo a bola para você. Olha, Celso, o papo com você é sempre muito bom, é bem esclarecedor e até acho que vale a pena para o investidor isso aí, né?
Muita gente critica, pô, um dia vocês falam que é o call da década, outro dia vocês falam que vem bolha. É que, na verdade, o mercado é feito de opiniões divergentes. Se eu estou comprando é porque alguém está vendendo. Então, se eu acho que Petrobras, vamos ver o preço agora da Petrobras, a 11,66 está barato, eu vou comprar de um cara que está achando que 11,66 já está caro. Então, o mercado é feito de opiniões divergentes, não tem um certo e errado, porque, na verdade, ninguém sabe o dia de amanhã no mercado. Então, é muito mais as convicções e até a conclusão bacana que a gente pode passar para o leitor, para o espectador, não siga um analista como se fosse o pastor da sua igreja. Siga ele sempre com um olhar crítico de entender qual o racional da recomendação dele, mas tenha seus próprios princípios estratégicos. Isso é extremamente interessante, até vale a pena você estar, e tem que ser sempre crítico. E quem mais nos agrega é quem tem a opinião diferente da nossa. Né? Porque se eu estou conversando só com pessoas que têm a mesma opinião, está todo mundo otimista, você vai comprar a bolsa e de repente tem alguém te alertando, olha, não é o momento, é hora de você reduzir e você não ouviu aquela pessoa. Então vale sempre a pena você ouvir, como já destacou o Salomão, você ouvir alguém que tem uma opinião divergente da sua. É ele que vai mais te agregar. Obviamente, se ela é fundamentada, tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente quarta-feira a todos e lembrando, às 11h40 tem o XP Connection para falar sobre a nossa última pesquisa com investidores institucionais, o como eles ficaram otimistas para os próximos 2 meses com bolsa e com dólar. Um grande abraço, Salomão, uma excelente quarta-feira a você e a todos. Muito obrigado, Celso. Bom, abertura do Ibovespa que vai tentar engatar sua 11ª alta consecutiva, você vê agora no Infomoney na Bolsa. É depois do intervalo. Infomoney na Bolsa começando nessa quarta-feira, hoje é dia 20 de julho, desculpa. Agora são 10h10 e Ibovespa conseguindo se manter em alta. Vamos ver se ele vai conseguir a 11ª alta. Hoje um dia cheio de novidades importantes na agenda Infomoney. Eu vou falar de muitas pautas que a gente fez aqui, mas antes eu vou dar aquela passada sobre o noticiário do dia, o que está impactando o mercado. Mas na Infomoney, só para avisar, já teve o call do André Moraes, que a gente falou ontem. Hoje tem entrevista com o Ricardo Amorim, eu vou destacar aqui. Tem um call de um analista com mais de 20 anos de vida no mercado. Conheci ele pessoalmente semana passada, o Otávio Fox. Aliás, um abraço para o Otávio Fox. Acompanha o meu trabalho aqui no Infomoney. E falou da operação que ele fez com o put de Petrobras. O que eu gosto de falar com esses caras que analistas trazem, obviamente, agregam muito valor. Eu sou analista, então não posso falar mal da classe, mas o legal é de falar com pessoas que operam o próprio dinheiro, né? Porque eles não têm interesse nenhum em fazer com que as outras pessoas sigam o que eles fazem, né? Eles simplesmente estão operando o que eles estão acreditando, né? Então, até por isso que é legal ouvir a opinião deles, porque nada mais é do que o deles na reta, né? Quando eles estão comprando uma call, uma put ou fazendo alguma operação, vou falar de tudo isso. Mas antes, vamos passar pelo noticiário, vamos ver o que está subindo, o que está caindo. Nesse momento, 10h11. Ibovespa, alta bem sutil, 0,16. O índice futuro cai 0,29. Ao mesmo tempo, o dólar futuro sobe 0,29 para 3,270. O Ibovespa cada vez mais perto dos 57 mil pontos. Hoje, na máxima do dia, ele bateu 56.823 pontos. Estamos quase lá, se mantendo bem acima dos 56 mil pontos, que é o divisor de águas do André Moraes. Bom, de noticiário, essa época agora, julho para agosto, a temporada de resultados do segundo trimestre começa a agitar as bolsas internacionais. Lá fora a gente teve resultados positivos de empresas como SAP, ASML e Volkswagen, que estão ajudando as bolsas europeias a se manter no campo positivo. Por outro lado, o minério de ferro caiu 0,48, o petróleo, hoje, vamos dar uma olhada como está, até o começo do pregão, da abertura do programa, estava em leve queda, agora já acentuou mais as perdas, está caindo 1,5%, acentuou bem as perdas, né? Lá fora as bolsas europeias seguem em alta, o DAX 30, por exemplo, está subindo 1,42, uma alta bem forte.
E o petróleo deu uma mergulhada, agora caindo 1,5. Hoje, 11h30 da manhã, tem estoques de petróleo nos Estados Unidos. Saiu esse indicador, meu amigo, já vai olhar o petróleo, já vai olhar a Petrobras, que isso costuma mexer bastante. Mostra a relação de oferta e demanda da principal economia do mundo ao petróleo, né? Se o estoque cair muito forte, que teve muita demanda, isso pode fazer o preço subir. Se o estoque aumentar, quer dizer que a demanda caiu, a oferta aumentou, e o preço pode cair e impactar essas ações. Sobre a Europa, vale a pena mencionar amanhã a reunião do BCE, muito importante, pode trazer um direcionamento do que o Banco Central Europeu vai fazer de estímulos, de medidas para ajudar a economia europeia agora que foi sacramentado o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Aqui no Brasil, já falamos que tem Copom, não vou perder meu tempo com o Copom, vai manter em 14,25, o principal é o comunicado. O Ilan Goldfein, primeira reunião do Copom que ele vai assumir a cadeira principal e ele deve sinalizar quais devem ser os próximos passos da política monetária brasileira. As apostas do Focus mostram que, o Focus, para quem não acompanha, é aquele relatório que o Banco Central divulga toda segunda-feira com a mediana das projeções dos principais economistas do Brasil. Mostra que a Selic deve terminar o ano em 13,25% ao ano, ou seja, há espaço para 100 pontos base de queda e a gente tem até o final do ano mais 3 ou 4 reuniões. Mas essa reunião não devemos ter corte. Continuando aqui na pauta, já falei de estoque de petróleo, já falei de resultados no exterior. Ah, sim, principal. Os jornais aqui indicam contingenciamento de 20 bilhões de reais que era esperado para essa semana. Esse contingenciamento pode ter seu anúncio adiado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O TCU vê além disso, o TCU vê um risco financeiro de 74% das distribuidoras de energia. Então vale a pena ficar ligado, isso pode trazer qualquer burburinho no mercado brasileiro. Sobre mineradoras, quem não acompanhou ontem, a Rio Tinto soltou um resultado operacional ruim, impactou as ações da empresa, impactou a Vale, concorrente direto, e hoje mais uma mineradora decepciona. A Anglo American reduziu a meta de produção de cobre, as ações caem 7% na Europa, e a BHP também cai forte depois de informar queda na produção de minério de ferro. Vamos dar já uma olhada como está a Vale? A Vale não podia ser diferente, caindo 1,24%. Nesse começo de dia, Vale 3 caindo 1,37%. Más notícias para o setor de mineração, isso pode ser um indício de que a Vale pode não ter vida fácil nos próximos meses. Para fechar noticiário internacional, só vale a pena mencionar o sucesso do Pokémon GO, né, que vem impactando positivamente as ações da Nintendo. Hoje as ações da Nintendo caíram 13%, mas mesmo assim ainda uma queda bem singela, perto da forte alta que teve na semana passada. Acho que os ganhos superaram 80% com a febre que o Pokémon GO está trazendo e mudando o hábito da população na utilização de smartphones, a comunicação tecnológica, né? Isso realmente deve trazer uma grande transformação na maneira como a população do mundo utiliza seus smartphones, interagem com redes sociais, né? Então vale a pena ficar ligado no que isso pode trazer de consequência, não para hoje, não daqui a um mês, mas provavelmente nos próximos meses, próximos anos, de novidades tecnológicas, né? Talvez até daqui a alguns anos o Facebook possa ficar tão arcaico como o Orkut se tornou um dia, né? Bom, de noticiário corporativo, vamos falar aqui das maiores altas e baixas. Bom, o mercado ainda está bem modesto. Eu vou destacar, então, primeiro as notícias da pauta, né? Ontem a gente teve o call da década com André Moraes. Resumindo a história, para não ficar repetitivo, André Moraes veio aqui numa visão técnica de 2 sextas-feiras atrás, falou que só vai ficar otimista se o Ibovespa romper o canal de baixa, e esse rompimento vai ser acima dos 56 mil pontos, e o canal de baixa está formado desde o começo da década. Rompendo isso, é o call da década, quiçá o call do século. E o Ibovespa já está acima dos 56 mil pontos, precisa fechar a semana acima desse ponto. Aliás, hoje, 11 horas, o André Moraes vai entrar ao vivo com a Paula Barra para falar sobre isso. Eu tinha falado ontem que ele ia fazer essa entrada ao vivo, mas ontem o André teve problemas pessoais, teve até que deixar aqui a empresa. Hoje ele já está de volta e vai explicar essa análise com a Paula Barra, 11 horas aqui ao vivo na Infomoney TV. E hoje a gente soltou a entrevista, vale até a pena destacar aqui, puxar no
cortar aqui para o site, o Ricardo Amorim deu uma entrevista para a gente falando sobre a possibilidade de uma bolha estourar nos Estados Unidos, né? Não é o cenário base dele, vale a pena destacar, só abrir aqui a notícia feita pelo Ricardo Bonfim, não é o cenário base dele, ele fala de... O cenário base não contempla essa crise, mas fala da possibilidade de o estouro de uma crise, né? Até aqui ele fala que essa bolha pode vir por causa do Trump, por causa de alta de juros do Fed ou por causa de problemas na Europa. Mas ele vê uma chance de estouro da bolha aumentada brutalmente. Então vale a pena dar uma lida nessa entrevista que ficou muito bacana e o investidor vai aprender bastante com o Ricardo Amorim. Fala até principalmente do call que ele errou, de 200 mil pontos que ele deu lá em 2009, que ficou muito famoso, e ele até explica onde ele errou, né? Acho que é bem legal ter essa percepção de que a gente não sabe o futuro e ter a humildade de falar onde errou e onde acertou nas suas convicções. Além disso, também queria destacar a matéria que a gente soltou com o Otávio Fox, né, um analista, um operador de mais de 20 anos de experiência no mercado. Ele gosta de operar muito com médias móveis e IFR, ele fissurado nisso, os relatórios de análise dele mostram bastante a importância do IFR. E quem usa aí o índice de força relativa vê que está em níveis extremamente sobrecomprados. Isso fez com que ele comprasse algumas puts de Petrobras para tentar ganhar num repique para baixo. Então ele colocou um capital bem modesto, né? Ele comprou 10 mil puts. O contrato era, deixa eu dar uma verificada aqui, era Petro T26. Ele pagou 23 centavos por cada uma, então ele desembolsou R$ 2.300. Hoje esse contrato está 22 centavos, né? Ele está subindo em relação a ontem, mas em relação ao preço dele caindo um centavo. E as outras Petrobras que ele comentou estão tendo uma alta mais forte, né? Ele comentou Petro T14 e Petro T11. São estratégias de curto prazo, né? Para tentar ganhar com uma correção para baixo da Petrobras, que já está em níveis extremamente sobrecomprados. E tenta com isso ter um trade positivo no curto prazo. Petrobras T 26, o preço de exercício é 10,25, o vencimento é em agosto, é a opção de venda. E as outras Petro T14 e Petro T11, o preço de exercício deixa eu checar aqui, 10,50 para Petro T14 e a Petro T11, deixa eu verificar, faltou aqui o preço de exercício, mas estão ali nessa região também, são opções de venda, depois eu confirmo aqui, mas quem jogar no Home Broker, o Petro T14 e Petro T11 já consegue ver. O Petro T11, o preço é R$11 mesmo, e o Petro T14 é R$10,50. Agora eu vi aqui certinho, Petro T14 R$10,50 e Petro T11 R$11. E a Petrobras nesse momento está em 11,62, conforme a ação vai caindo, esses contratos vão se valorizando e podem render um ganho interessante para quem gosta de especular com opções. Bom, já falei demais da pauta da Infomoney e vamos ver as altas e baixas, né? O que está subindo, o que está caindo e o que explica os movimentos dessa manhã. Bom, maiores quedas aparecem rumo Qualicorp, né? Ações que subiram muito forte essa semana, principalmente Qualicorp. Tivemos na falta de são 3 interessados em comprar a empresa. O papel já sobe 60% no ano e nesse mês já chega a ter alta de 15%, hoje cai 2%, né? O dia bem comportado nas quedas, né? A Rumo cai 2,84%, mas no mês está subindo muito forte também, 18% de alta nesse mês. Aí vem os pesos pesados, né? Petrobras, Vale caindo entre 2% e 1,3%. Isso acaba prejudicando o desempenho do Ibovespa, que nesse momento opera em queda, mas nesses primeiros 20 minutos de pregão, ele está operando entre alta de 0,2 e queda de 0,2, ainda não confirmou uma tendência o Ibovespa. Na ponta de cima, destaque positivo para Smiles, até que enfim, papel voltou a subir bem, está na carteira da Infomoney, estava decepcionado com esse papel que não estava andando, agora com a alta dos 2 últimos dias já está subindo 6%, fico mais aliviado. CESP vem subindo logo atrás, alta de 1,9%, esse eu fico triste porque eu coloquei outro papel, queria pôr a CESP, acabamos colocando a Transmissão Paulista e a CESP já subindo 26%, muito por conta do rumor de privatização que voltou na CESP, isso vem puxando a ação.
Terceiro lugar, Raia Drogasil também na carteira Infomani voltando a subir. Uzi Minas, BB Seguridade, Banco do Brasil também sobe, mas todas altas bem sutis, né? Altas entre 2% e 1%, um movimento bem sutil. Bom, de pauta é isso. Já deixo aqui o convite, 11 horas vai entrar a Paula Barra ao vivo com o André Moraes. Logo depois já vem o Celso para falar da pesquisa que fizeram com os investidores institucionais da XP, mostrando como eles estão otimistas com bolsa. O Celso vai falar bastante disso aí, uma entrevista muito legal que ele fez. E também já deixo o convite, a gente vai começar uma rodada semanal de entrevistas com diretores de RI. Na semana que vem, comecinho da semana, a gente vai divulgar, ou final da semana, ou começo da semana que vem, acho que eu vou deixar para a semana que vem, a entrevista que eu fiz com o diretor de RI da CETIP, o Vili. E também na outra semana a gente vai divulgar a entrevista que eu vou fazer hoje com a Alessandra Gadelha da Springs Global, uma small cap bem interessante. Vamos falar primeiro de CETIP, depois de Springs Global e vamos colocar na grade um programa semanal sobre empresas, né? Uma entrevista com o diretor de RI das empresas para apresentar melhor a empresa para vocês. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais Infomani na Bolsa. Tchau!